Fala aí, pessoal! Começando agora mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Este é o Dicas Triplas número 23, episódio 177. O Dicas Triplas, para quem não conhece, são 3 filmes que a gente dá como indicação para você ouvinte e sempre de nacionalidades diferentes. Então hoje a gente tem aqui um filme americano, um filme italiano e um filme húngaro. O filme americano é A Noite dos Desesperados, do Sidney Pollack. O húngaro é o filme chamado Quinto Selo, de Zoltán Fabri. E o filme italiano, A Corrupção, dirigido pelo Mauro Bolognini. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador, basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de 2 em 2 meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. E no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Bom, pessoal, então, mais um Dicas Triplas começando agora. Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Alô, Fred, tudo jóia? Tudo bem? Pronto aí para mais um episódio? Vamos lá. Número 23, né? Dicas Triplas 23. Dicas Triplas 23. Isso aí. E episódio geral número 177. Vamos perder as contas. 177, isso aí. Tá crescendo. Tá crescendo, chegando aos 200. E temos aqui mais um convidado, William de Andrade, músico, volta ao nosso podcast mais uma vez. Seja bem-vindo, William. Fala, meus caros, obrigado mais uma vez pelo convite aí, sempre um prazer imenso, né? Sempre um prazer recebê-lo aqui. E Obrigado. Vamos discutir 3 grandes filmes e, claro, de nacionalidades diferentes. A gente vai começar... Tradição aqui na casa. Vamos começar com a do Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Bola é sua. Vamos lá, começar pelo meu. Cronologicamente, primeiro é de 1963. O filme que eu escolhi para apresentar aqui é o A Corrupção, La Corruzione, filme italiano do Mauro Bolognini, é o diretor. Eu acho que vocês não conheciam, né? Não. Assisti por indicação. Não tinha nem visto algum filme do Bolognini antes. Foi o primeiro. Também não. Beleza. Então, antes de começar a falar, eu queria saber o que vocês acharam, a impressão básica aí. Eu adorei. Gostei bastante. Gostei muito. Achei... Aliás, as 2 indicações de vocês eu adorei. Você não conhecia o meu também? Não tinha assistido o teu também. Ah, legal. Adorei os 2. Que bom. Porque, o Bolognini é um diretor, inclusive, que eu tratei recentemente no podcast lá do cinema italiano, junto com o Tony Vendramini. E a gente acabou meio que sem querer ou querendo, sei lá, a gente tem feito sempre, tem tratado de diretores assim meio, foram meio ofuscados, né, que não estão na superfície. Então a gente falou do Monicelli, a gente falou do Giuliano Montaldo, e o Bolognini é um caso desse, que é um cara que sempre foi muito malhado pela crítica ou desprezado pela crítica, e tem algumas razões para isso, mas principalmente porque ele nunca foi um cara que fez filmes declaradamente políticos, porque ele é um cara que fez filmes assim de gêneros variados, um pouco eclético, e quando não se consegue botar o cara numa caixinha, geralmente a crítica acaba tendo uma certa má vontade com o cara. E ele também, por ser arquiteto de formação e tal, ele é um cara que sempre deu muito valor à questão formal dos filmes, cenários, figurinos. Ele foi amigo de faculdade do Piero Tosi, né, que foi um cara que foi com ele para Roma, quando saindo lá de Florença da faculdade, foram para Roma, o Bolognini, o Piero Tosi e o Franco Zeffirelli, os 3 eram amigos, foram
trabalhar em cinema, né? E chegando lá, cada um tomou seu rumo. O Bolognini primeiro foi assistente, não chegou nem a estudar cinema. Fez um aninho lá como assistente, assim, não matriculado no Centro Experimental de Cinematografia, e depois já começou a dirigir, a trabalhar como assistente de um diretor chamado Luigi Zampa. O Tosi é diretor de arte, é isso? E o Tosi foi um figurinista, né, cara? Piero Tosi eu acho que é um dos papas, assim, né, cara? Se você pensa nos figurinos, por exemplo, do Leopardo são outros tantos, o Piero Tosi. E aí o Bolognini começa a dirigir início dos anos 50 e tal, primeiro alguns filmes comerciais, e mais pro final da década ele começa uma sequência de excelentes filmes. E uma coisa que foi fundamental para assim, uma mudança de patamar dos filmes dele foi quando ele estabeleceu uma parceria com Pasolini, né, que na época estava começando a escrever roteiros, queria entrar no mundo do cinema também, já era um poeta e romancista, e fez cerca de, eu acho que 5 filmes para o Bolognini, né, entre história original ou roteiro também, de 5 filmes, né, e nessa fase tem aí alguns que eu acho que são até os filmes melhores do Bolognini nesse primeiro momento, que é o Belo Antônio, A Longa Noite das Loucuras, e tem também o La Giornata Balorda, que é Um Dia de Enlouquecer no Brasil. Depois ele termina essa parceria com o Pasolini e começa aí uma série de outros filmes bem interessantes, né? Tem um com o Belmondo, que é o Caminho Amargo, e eu acho que fecha esse ciclo dele justamente com esse que eu escolhi tratar, que é o La Corruzione, né? A corrupção. Ele vai pegar um roteiro original, né? Ele que era um cara que vinha filmando muitos clássicos da literatura nos filmes anteriores dele, ele abandona um pouco isso, pega um roteiro que não é baseado em livro, de um cara chamado Ugo Liberatore, que depois seria diretor e tal, até de filmes tipo A Boca do Lixo de lá, né? Filmes de filão erótico e tal. Então esse Ugo Liberatore escreveu o roteiro do A Corrupção, né? E que contou com a produção de um cara chamado Alfredo Bini. Alfredo Bini é um nome importantíssimo assim, do cinema italiano dos anos 60, que foi o cara basicamente por trás do Pasolini, no sentido de bancar aqueles filmes que ninguém queria bancar, né, de um cara super contestado que era o Pasolini, e também do Bolognini, né? Bancou alguns filmes do Bolognini, sendo que esse foi o último, A Corrupção, em 63. E até por conta disso, quem está no filme, a beldade do filme, era a esposa do produtor, o Bini, né, a Rosana Schiaffino, que realmente é muito bonita e tal, e essa beleza, sensualidade dela é fundamental no filme, né, porque ela é usada para corromper o garoto. Para corromper, que é a corrupção Seduziu do título, rapaz, é a corrupção no sentido moral, né, de um cara que tem os seus anseios, o seu plano de vida, que no caso, ele quer entrar pro seminário, quer virar padre quando se forma, né? E o pai, que é um industrial, dono de uma editora, né? Produz livros. Ele não aceita, não admite de maneira nenhuma que essa decisão do filho. Então, a solução que ele encontra, apesar de que isso não fica assim explícito, né? Que é isso que está acontecendo. A gente entende, né? Dá a entender que ele empurra a personagem lá da Rosana Schiaffino, né? Que é a Adriana. Adriana, isso, faltou o nome, para seduzir o garoto, né? Mas essa questão da moral, ela fica logo clara no início do filme, né? O discurso do professor lá na formatura do bela introdução, do personagem do Jacques Perrin, já é sobre a moral, né? Já tá falando ali, já tá colocando um peso na conduta moral deles e tal. Tem uma fala do pai, depois mais adiante, que ele vira pro filho e fala o seguinte: existem 2 tipos de conduta moral, uma para quem comanda e outra para quem obedece, que isso, é bem real no mundo bem real. dessa galera. Tanto que né? nessa intro aí, o próprio professor, ele já sentencia a conduta desses alunos por conta da classe social que eles pertencem, né?
Tem 2 tipos, mas não é que vocês vão poder escolher, porque vocês são da burguesia, então você já foi escolhido. Já foi escolhido por você. Já tá premeditado aí. O traçado, o caminho já está traçado. Né? Eu acho que esse é o principal tema do filme. Tem um conceito que o Pasolini, que dá até para considerar ele como um filósofo moderno naquela época, ele denunciou em textos e tal um fenômeno que ele chamou de homologação, que ele via acontecer naquele momento da Itália do boom econômico. E agora, né, num ano que ambos, inclusive, estariam fazendo 100 anos, tanto o Bolognini quanto o Pasolini, eu acho que isso é mais atual do que nunca, né? Essa cultura da homologação é quase uma antecipação dele lá 60 anos atrás, de escrever sobre isso que ele via acontecer, justamente no momento de desenvolvimento econômico, de corrida desenfreada pelos bens de consumo, pelo bem-estar social, por você ser um cidadão de bem e tudo mais, os valores morais ficam em segundo plano, né? Então a gente vê muito isso no filme, você vê na figura do pai, o Leonardo, né, que é o Alain Cuny, aliás, 2 franceses ali no papel principal, né, o Cuny e o Jacques Perrin, né, que você citou, ator aí que todo mundo conhece do Cinema Paradiso, de filmes do Valério Zorlini, que faleceu recentemente aqui em 2022, né? O personagem do Leonardo, cara, o cara é um trator moral, né? Você vê quantas pessoas estão sendo levadas por ele à ruína, de certa forma. Começa a esposa, que está internada, que ele meio que debocha dela, que é uma doença imaginária. Faz pouco, né? E a gente pode muito bem supor que ela ficou nesse estado de saúde, de psicológico, por conta do desprezo dele ao longo da vida. Talvez né? até foi algo assim, desenhado, né? Planejado por ele. Tipo um gaslight aí. É isso. O auxiliar de contabilidade lá, que é acusado de um desfalque que muito provavelmente ele não cometeu. E a gente também pensa, será que não foi o próprio que causou, Leonardo, né, essa situação, que roubou lá um dinheiro da firma e está botando a culpa em alguém? Pois é. Até pelo desdém e desprezo que ele causa quando o rapaz, né? Enfim, talvez spoiler aí a gente fala depois o que acontece, mas enfim, ele trata com maior frieza. Assim como o filho, que ele vai querer manipular e não vai aceitar o destino dele, né? E depois a gente vai falar no spoiler também o desfecho. E a própria Adriana, né, cara, que por mais que você possa vê-la ali meio como um pouco femme fatale, ela é um pouco vítima daquilo tudo também, né, cara? Ela tá querendo ganhar alguma coisa, né, também. E então eu acho que essa denúncia da homologação, a homologação do Pasolini era aquela coisa que as pessoas num momento desse de econômico, social, elas têm que meio que se adequar àquele padrão, né? A sociedade de consumo, ao capitalismo, e os sonhos particulares de cada um ficam em segundo plano, né? O indivíduo tem que se conformar obrigatoriamente com aquilo ali. Isso já é uma denúncia que o Pasolini fazia, apesar de Pasolini não ter nada diretamente a ver com esse filme. Esse conceito tá nessa história, né? E a gente vai ver. E além disso tem também uma questão até familiar que a gente identificou aí quando fez essa imersão no Bolognini, é muito presente em outros filmes dele, né? Que é o jovem, o filho, o mais jovem, meio que lutando contra o poder patriarcal da família. A gente vê isso no Belo Antônio, que é um cara que bem parecido com o personagem do Stefano, né? Que é o Jacques Perrin aqui, que é um rapaz que até tem um conceito mais elevado do amor, uma coisa menos carnal e mais platônica. Tem até aquela cena do barco que eu acho bem legal, quando ele fica sozinho lá com a Adriana. A Adriana meio que, né, tenta seduzir ele, e ele fala, quer dizer que um homem é bom só se ele é bom na cama pra você, não sei o que, é só isso que é amor pra você, é só ir pra cama. Aí ela fala, e o que mais seria, né? O que mais seria? Ele fala, não, acho que são coisas, acho que dá pra pensar em amor, que não com sentimento, enfim, ele mostra uma coisa assim mais sensível, mais feminina. São outros valores, né? Ele tem outros valores ali, né? Acho essa cena muito boa, muito bem feita. Ele me lembrou um pouco também, eu andei lendo um pouquinho sobre o Bolognini, você vai me confirmar isso, mas parece que ele teve uma fase
em que os filmes deles também tinham uma carga sexual elevada, né? Eu não vi o Belo Antônio, mas parece que tem. E essa cena também de sedução aí do barco que você falou, ele me lembrou muito o cinema muito do sensual. Walter Hugo Cury. Que também tem essa carga sexual, essa carga sensual na maioria dos seus filmes. Sem dúvida. Nos dois momentos eu acho que já começa assim uma coisa bem sensual, quando eles estão lá em cima no deck ali, né? Ela tá tomando sol, pega no tornozelo dele, começa, e estão ali meio que, né? É curioso que o personagem do Stefano, né? Do Jacques Perrin, eu chamei de Perrin, mas ele já percebe algo no ar, né? Antes de... O primeiro encontro dele com ela é um misto de... É no escritório, né? Ele repulsa com atração, assim. Você vê que ele... Já tem uma tensão. Tem uma tensão ali. E aí quando ele descobre que ela vai no barco com eles, eu acho que ele já fica meio... Tipo, pô, por que ela tá aqui, né? E aí depois mas eu noto nela também uma certa atração por ele real, assim, não só... Sim, eles são... Um certo conflito. Eles têm a idade mais próxima do que ela tem com o pai dele, né? Então, ela diz que tem 23. Ele tem quanto? 19, 20, sei lá, deve ter uns 18, 19, por ali. Mas então, esse mundo patriarcal... Bom, o Bolognini, apesar de nunca ter sido um assunto que foi muito tratado em biografias, nada disso, era bastante discreto nesse sentido. Bolognini era homossexual, cogita-se que talvez ele tenha vivenciado esse tipo de conflito, né, de imposições familiares, culturais. É um cara que nunca se casou, não teve filhos, viveu basicamente sozinho e gostava muito de reunir amigos, né, todo o pessoal do cinema na casa dele, gostava de cozinhar e tal. Mas então esse tipo de personagem aparece muito, assim, essa coisa que meio que vai contra o padrão da família tradicional e tudo mais. Isso está em outros filmes, está no Belo Antônio, que era o Mastroianni, né, o sex symbol e de uma família da Sicília, quer dizer, super tradicional, e que o pai queria que ele fosse o garanhão e casasse com a moça mais bonita, e ele, para ele não se tratava de homossexualismo nem nada, mas ele era um cara que ele não queria essa coisa não romântica, essa coisa mecânica, né, de ser o garanhão, de contar quantas ele pegou ou não pegou. Então, e isso já era visto com maus olhos pelo próprio pai, né? Então, isso vai se repetir em outros filmes, né? Tem um filme lá com Belmondo que eu citei, que mais ou menos é a mesma coisa, que o cara não quer seguir o pensamento familiar, de se preocupar só com a terra, com a propriedade, e prefere vivenciar outras coisas, né? Em ambos os casos com a Cardinale, sempre os dois filmes. E aqui a Rosanna Schiaffino, que é a esposa do Bini, né? E tem várias falas ali do Leonardo, né, do pai, que são como aquela assim, negócio de acreditar em ideias é coisa de jovem. Eu já saí da escola, eu acredito em fatos, e você, quando trabalhar lá na empresa, herdar a empresa, você também vai pensar assim, acreditar em fatos. Agora que você acabou essa sua educação inútil, ele fala assim, né? Então você vê o desprezo dele por tudo. Total. Que é de sensibilidade, de sentimento, esse contraste. Na verdade, ali está representado um contraste de dois estilos de ser, né, de vida. E a sequência final, eu acho que eu deixo para falar depois, né? Deixo para falar quando a gente falar dos spoilers, que eu acho que ela simboliza isso. Eu acho, sensacional a sequência final, porque ela coloca, assim, visualmente essa coisa do cara ter que se adequar, né? Uhum. Que é o grande tema do filme. Agora, o filme foi muito criticado, o filme foi mal compreendido, críticos importantes malharam o filme, mas o Bolognini já estava acostumado. Os filmes dele eram mal recebidos, ou porque eram muito caligráficos, que eles falavam, quando era uma coisa tirada de livro, ou porque eram muito preocupados com a forma. Então não dá para levar em conta. Mas é um filme ainda hoje muito pouco falado, pouco visto, assim como a maioria dos filmes do Bolognini. Eu acho que aqui no Brasil
talvez o que mais fala mesmo é o Belo Antônio, até porque esse filme ganhou um festival de cinema italiano no Brasil em 1960. Teve um festival, acho que no Rio de Janeiro, foram exibidos aí uns 10 filmes e esse filme ganhou. Então, talvez por isso esse filme acabou ficando um pouco mais conhecido por aqui. Mas o La Corruzione, não. Também acho que devia ser mais conhecido. Eu fiquei com vontade de ver mais filmes. Pô, cara, achei muito legal também, velho. Agora, tem só uma coisa, né, cara? Esse filme, assim como outros do Bolognini, ele é aquela coisa do drama muito íntimo, né, cara? Muito introvertido e por isso é sempre muito difícil você transformar isso em cinema, né? Difícil filmar aquilo que... então você vê um personagem ali do Jacques Perrin que fala pouco, né? Você vê... Tem cenas em que ele fica só sentado ali no barco, olhando para o vazio e... É legal também porque se explora a mise-en-scène, né, da coisa, assim. Ele é um cara, por mais que não fale tanto, mas é bastante expressivo. Tu comentou da sequência final, essa expressividade dele vai ser, Sim. Né? Sim. E só citar a música, né, de uma música que eu acho bem bacana do filme, do Giovanni Fusco, que é o cara que fez trilha aí para vários filmes do Antonioni e outros, né? E, aliás, o último trabalho dele, que inclusive acabou saindo pós-mortem, foi o do filme que você levou acho que num Dicas Triplas, há algum tempo, Fred, A Confissão, do Costa Gavras. Costa Gavras. Tem uma, falando em Costa Gavras, o Jacques Perrin, ele... Curioso, né? Eu tava pesquisando um pouquinho sobre ele. Ele concorreu a 2 Oscars, sabia? Ele trabalhou no Z, né? Ele trabalhou no Z como produtor delegado, não sei muito bem o que é isso. E ele concorreu ao Oscar de documentário, que ele dirigiu um documentário chamado Migração Alada. Então, curioso, né? Um cara que você não pensa assim que... E no papel da mãe, que é um papel que acaba sendo pequeno, aparece acho que 2 vezes, tem a Isa Miranda, que para quem não sabe, ela foi a primeira estrela internacional italiana lá nos anos 30 do cinema do regime fascista ainda. Ela foi meio que talhada para ser uma Marlene Dietrich italiana, inclusive foi para Hollywood, mas não chegou assim a se destacar tanto lá, não emplacou. E aí ela já, claro, 30 anos depois, né, já é uma senhora e tal. É isso, acho que está aí apresentado. A gente sempre torce para que esse filme um dia consiga lugar merecido, por aí, né, no mercado e que as pessoas possam vê-lo. Depois a gente volta para falar dos spoilers, então. Isso aí. Vamos seguir então, continuar na década de 60. 1969, filme americano, A Noite dos Desesperados. They Shoot Horses, Don't They? Que é o título do livro também, né? Um filme dirigido pelo Sidney Pollack. Surpresa pra mim, cara. Surpresa? Você não conhecia, mas já tinha ouvido falar. Conhecia. Já. Filmaço. Animal, né, bicho? Gostei muito. Os 2 que vocês indicaram aí foram 2 filmes que eu adorei, cara. Que bom. Porra. Eu acho esse filme cabe bem num Dicas Triplas, porque não se fala muito nele, assim, né? É verdade. Não é tão prestigiado, né? Você já conhecia, né, Alexandre? Eu já conhecia, e eu até ia te falar, cara, ele cabe no Dicas Triplas, mas não seria demais pensar nele num episódio de filme único dia, assim, né? Sabe? Se não aparecesse já agora, né? É um filme bem, bem rico, assim. De qualquer forma, a gente tá trazendo aí como... Na maioria das vezes a gente está trazendo 3 diretores que nunca pintaram por aqui também, né? A gente nunca fez um filme do Bolognini, a gente nunca fez um filme do Sidney Pollack e a gente nunca fez um filme do diretor do William, que eu não vou dizer qual é. Mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Nem eu vou tentar falar o nome dele, mas tem o Alexandre aí pra isso. Alexandre mas é fácil. O do diretor até que é fácil, o do filme eu não sei. Do filme, não vou nem tentar do filme. Mas esse aqui, A Noite dos Desesperados, né, que tem o Horses no título, né, do livro e do filme também, claro, para quem viu o filme vai entender que é algo metafórico, né, principalmente com o que acontece no final, né, que a gente vai deixar para comentar mais nos spoilers, mas a palavra cavalo também era usada para
designar aquelas pessoas que aguentavam mais o tranco daquelas maratonas reais, né? Para quem não viu o filme se passa na Grande Depressão Americana. 32, né? 32, né? Eu ia falar final dos anos 20, mas acho que já é década de 30. 32, E eu falei 20 porque, assim, essas maratonas, elas aconteciam muito na década de 20, né? Início dos anos 30 também. É um negócio absurdo, né, cara? Um negócio absurdo. Uma maratona de dança. 2 meses. É como se fosse um grande show desses aí. Um Big Brother. Um Big Brother da vida. É tipo isso, um precursor do Big Brother. Cara, eu também fiz um paralelo com os realities, porque assim, especialmente realities como o próprio Big Brother, a humilhação é a premissa, né, cara? Porque imagina. E a manipulação, né? Tu vai trocar a superexposição da tua intimidade em troca da possibilidade de ganhar um prêmio milionário. É abrir mão da dignidade, assim. Ou umas moedinhas, né? Ganhar um prêmio ou ser... patrocinado. Ou ser, vamos dizer, identificado por algum olheiro de Hollywood, algum estúdio, alguma coisa, né? Fica essa promessa, né? Amanhã haverão olheiros. Só para contextualizar melhor as pessoas que estão ouvindo a gente falar e de repente não viram o filme, é acerca de uma maratona de dança, né? De casais, e rola ali dentro de um galpão. E você tem um público ali e as pessoas dançam, os casais dançam até restar um. E esse casal que vencer essa maratona, e tem várias coisas ali dentro, né? Vários jogos, e tem maratonas mesmo. Eles têm que ficar uma hora, eles têm que ficar correndo em volta de um círculo assim, correndo o risco de ser eliminado, né? Se não chegar a tempo lá, se não cruzar a linha final antes dos outros e tal. E é justamente isso que o William falou, é uma coleção degradante, né, cara? De humilhações, todo tipo de humilhação. Isso já começa no início ali, tem até um diálogo interessante entre a personagem da Jane Fonda com o Red Buttons, né? Que fica falando ali do gado e tal, eles ficam discutindo quem tá melhor, se são eles ou é um gado que tá indo pro abatedouro, né? Aí depois tem a dança do Red Buttons ali, tem aquela cena com a Susannah York, que ela é uma atriz, né, decadente, está procurando emprego em Hollywood e tá ali participando para ganhar um dinheiro e resolve dar um show ali, né, fazer uma representação ali, e aquilo é humilhante, as pessoas olham de lado assim, né? Meio que revira o olho assim. E é uma sequência infindável de humilhações. É um filme que o Sidney Pollack não ficou muito entusiasmado em fazer no início, né? O livro é do Horace McCoy. Esse livro quase foi filmado pelo Chaplin, né? Não, pelo... Caramba. Você leu essa história? Não sei, eu li que tinha um... no início dos anos 50, o Chaplin e aquele ator centenário, mais de 106 anos, do Sabotador, esqueci o nome dele agora. O Norman Lloyd, eles compraram os direitos e pretendiam filmar. Na verdade, o Norman Lloyd iria dirigir e o Chaplin iria atuar no filme. Mas aí foi... foi justamente naquele momento em que o Chaplin voltou para a Inglaterra e não conseguiu mais voltar para os Estados Unidos por conta do macartismo, enfim, aí morreu a história. Parece o tipo de material que ele gostaria de fazer mesmo. Mas o que eu li é que tinha um roteirista chamado James Poe que chegou a adquirir os direitos do livro, fez um roteiro e esse cara ia dirigir pela primeira vez. Só que ele começou a ter problema com a Jane Fonda, né, que era a estrela que os produtores queriam, era o único nome certo ali no filme era Jane Fonda, para interpretar a Glória, né, a personagem da Glória. E aí eles acabaram convocando o Sidney Pollack, que até aquele momento ele não tinha feito muita coisa assim relevante. Ele era um diretor mais ali conhecido e tal, mas não tinha emplacado um grande sucesso, né? E aí ele acabou convidando um outro roteirista chamado Robert E. Thompson, um cara que escreveu muito para TV, e reescreveu o roteiro com ele porque ele queria fazer a coisa mais focada no realismo. E esse James Poe, o roteiro dele estava muito como metáfora, né? E o Sidney Pollack achava que não precisava ser muito metafórico o filme
porque a metáfora já estava ali, naquela situação, né? Inclusive no título, né? Esse They Shoot Horses, Don't They tá falando ali da questão do sacrifício, né? Também. Sim. E é um filme daqueles muito claustrofóbicos e é feito para isso, né? Quer causar isso, né? É, exatamente. Aquelas cenas do pessoal dormindo, cara. Ali onde aquele alojamento. Caraca, bicho, aquilo ali é um negócio horroroso. O pessoal tomando banho junto, aquilo parecia um campo de concentração. O que me chama a atenção nesse filme é o desespero de algumas pessoas ali para não serem eliminadas, né? Poxa, a moça que tá grávida, que porra, não era nem pra, que agonia. Não era nem para ter começado ela, né? Enfim. Não devia nem estar ali, né? Você fica na expectativa que uma hora ela vai perder o bebê ali, né? Sim, tem personagem que morre no meio da história. Tem personagem que morre. Olha o spoiler. Não diz quem é. Enfim, tem casais que se trocam, tem traições, é uma vida que acontece ali dentro durante 2 meses, sei lá quanto tempo que ficam ali, né? Não, e tem aquelas moedinhas, né? Que coisa mais humilhante que aquilo, você faz uma coisa, as pessoas jogam moedas, assim, como se estivesse jogando pipoca aos macacos, né? Como diz o Raul Seixas, né? Aí eles vão lá catar as moedinhas. É um negócio assim. É degradante, realmente. E tem um personagem ali que eu acho fantástico, é o do Dig Young, né? Que faz o Rocky lá, o narrador lá, o apresentador. Sabe que o Gig Young, ele não era. O Sidney Pollack achava que ele não era o ator pro papel, né? Porque ele tinha aquela imagem do Gig Young como um cara sempre de terno, bem alinhado, né? Cabelinho bem feito e tal, fumando charuto, bebendo uísque e tal. E aí no dia que ele acabou aceitando, porque ele conhecia o agente do Gig Young e falou, tá bom, traz ele aí, né? Mas meio tipo, vou receber ele aqui porque eu sou amigo do agente dele. Mas quando o Gig Young foi falar com o Sidney Pollack, ele tava, numa gripe braba lá, então ele tava acabadaço assim. Então ele tava com a barba mal feita, meio descabelado, não sei o que. Foi falar com o Sidney Pollack dessa maneira. E o Pollack olhou ali e falou, até que dá, cara. Dá. Se ele conseguir interpretar meio assim, né? Meio desalinhado, com a barba por fazer e tal, aí talvez ele convença. E, foi o cara que ganhou o único Oscar do filme, né? O filme, ele detém aí o recorde até hoje de filme que teve o maior número de indicações. Foram 9 indicações pro Oscar e não foi indicado para melhor filme, né? Então acabou ganhando só o do Gig Young. Parece que teve uma grande zebra, né? Que a Jane Fonda era barbada pro Oscar de melhor atriz e perdeu para Meg Smith. A Primavera de uma Solteirona, o filme da Meg Smith. Aí depois a Jane Fonda ia emplacar 2 Oscars aí, né? Na década de 70, se não me engano. Ela ganha os 2 Oscars dela, né? Como atriz. Foi o Amargo Regresso, Júlia? É isso? Não, foi Amargo Regresso e o Clute, Passado a Quarteto. Tá certo. Mas eu acho o filme muito bom. A maneira como ele fez o filme também, né? Que foi um desafio pro Pollack, porque você imagina, você tem um filme que é feito todo ele praticamente dentro de um galpão, com os atores fazendo mais ou menos as mesmas coisas, que é dançar. Então ele teve um desafio para tornar aquilo interessante, né? Então ele tinha que a toda hora ficar criando situações ali e conflitos para poder tornar aquela história mais atraente, né? Senão realmente vai ficar muito enfadonho. De certa forma, como o Rock tem que fazer para animar a galera, né? Inventando umas picuinhas, some com vestido. Deixar a peteca cair. Some com vestido, propõe que faça um casamento lá ao vivo, enfim. Tem toda essa questão, né? Tem um outro detalhe também que é interessante, que alguns filmes têm isso, evidentemente, mas esse aqui tem muito, que é essa questão do flash forward, né? Que no início, se às vezes para pensar assim, será que é um flashback e tal, mas na verdade a gente está vendo um flash forward do personagem do Michael Sarrazin, né? E a gente vai entender no final o que é que está acontecendo. Não é bom falar muito para não entregar.
Ele dá uma dica que é um flash forward porque ele tá usando o moletom Isso. que ele ganha do patrocinador. Do patrocinador. Ali, né? Tem uma cena, cara, mas eu não sei se já é no primeiro flash forward. Eu pelo menos não notei. Eu notei mais na frente, quando ele tá na frente do juiz e tal. Cara, também. Porque tem o flashback também, né? No início do filme, principalmente. Abre com flashback. Dele, moleque lá vendo o cavalo ser morto. E depois começa essas... E é uma coisa que até... Vou falar desse filme porque gravei outro podcast ontem, por sinal, sobre ele, mas a gente tem no Era Uma Vez no Oeste lá, que tem aquele flashback lá do harmônica e tal, só que aparece várias vezes e a cada vez que ele aparece ele vai ficando menos borrado, né? Você vai conseguindo entender um pouco melhor o que você está vendo, e aqui também é mais ou menos isso, assim, os flashbacks começam uma coisa que você não entende nada. Você vai montando as peças, né? Você vai montando. Ele quase entrega ali, né? Você já começa a suspeitar o que vai acontecer. Mas é interessante que no livro é o contrário. O filme é feito em flashback, né? A história se passa... O flashback é a da maratona. O tempo real é ele no tribunal contando o que aconteceu na maratona. E aí o Sidney Pollack e o Robert E. Thompson tiveram essa ideia de modificar, inverter e colocar o flash forward. Só que essa ideia do flash forward não agradou muito nem a Jane Fonda, que tinha um poder ali sobre o filme, e nem os produtores, que eles acharam que fica uma besteira, isso não vai dar certo e tal. E só que o Sidney Pollack colocou esse filme para exibição numa premiere, sem esses planos, e aconteceu algo que o Sidney Pollack achava que iria acontecer. Ele disse que foi uma das primeiras vezes que ele teve certo em alguma coisa que ele previu, que ele achou que no final a resolução do filme o público não ia acreditar. E realmente o que aconteceu, o público caiu na gargalhada quando acontece aquele momento no final, que a gente só vai falar no spoiler. E só depois que ele incluiu os flash forwards é que o público aceitou melhor o que aconteceu no final. Mas diga aí. Não, o que eu queria falar é alusivo a essa cena do final, vou deixar pra falar depois também. Spoiler total. Pô, e tem um pessoal bom aí fazendo papel menor, né? O Red Buttons, o Bruce Dare. O Red Buttons ali, daqueles atores, era o único que já tinha ganho um Oscar, né? Né? Ele ganhou pelo Sayonara em 57. A Susana York ia ganhar, ou já tinha ganho? Não, ainda não. A Susana York concorreu, eu não sei se ela chegou a ganhar depois, mas ela concorreu depois. Agora o protagonista ali, o Sarrazin, não chegou a ser um cara assim, né? Que a gente explodiu, não lembra muito ele de outros filmes, né? É curioso que depois ele vai fazer um filme dirigido pelo Paul Newman com o Henry Fonda, o pai da Jane Fonda. Um filme chamado Uma Lição para Não Esquecer. Mas ele realmente não... Depois ele fez muita porcaria na década de 80, 90, assim. A carreira dele realmente não foi muito pra frente. Essa história se passa ali seria o Pier de Santa Mônica, né? Próximo a Los Angeles e tal. E tem várias referências a filmes, a estrelas, né, de cinema antigo, tanto em falas quanto em cartazes que a gente vê, Greta Garbo, Clark Gable, Jean Harlow. Se ficar com o olho atento, assim, você nota essas pequenas referências, assim. Pô, eu li também que esse filme foi exibido na União Soviética como propaganda negativa. Olha só o capitalismo. O que faz as pessoas. Tá aí um exemplo. Uma boa propaganda. Mas o filme tem outras coisas também desafiadoras que aconteceram ao longo da produção, como, por exemplo, eles tiveram que fazer o filme em continuidade, né? Então, filmando as cenas na ordem certinha, né? Que a gente vê no filme. Fora, evidentemente, o flash forward. O flash forward, na verdade, o Sidney Pollack teve acho que um dia ou dois, sei lá, para fazer todas as cenas de flash forward, porque os produtores realmente não queriam aquilo. E aí ele fez, você vê que até as cenas de flash forward ali são bem basiconas assim, um canto de um cenário com uma grade às vezes, com a iluminação fazendo algumas coisas. Bem minimalista. Bem minimalista, exatamente. Minimalista é a palavra certa.
mas a própria produção ali dentro daquele galpão foi dificílima. Primeiro, questão de iluminação, assim, porque eles decidiram que iam iluminar tudo de cima para baixo. Então você vê, praticamente só tem luz presa no grid, né, do estúdio. Foi tudo feito em estúdio. E o que acontece é que a iluminação é o pior tipo que tem, porque é aquela iluminação que deixa às vezes o olho dos atores meio na penumbra, né, e tal. Mas isso funciona pro filme até porque tem essa carga de humilhação, né, de uma coisa meio sombria mesmo. Um problema de música também, né, pro compositor, porque você imagina, você está fazendo um filme onde as pessoas dançam no ritmo de músicas, você tem que ter a música tocada ao vivo, né? E esse trecho de música ele tem que ser bem ajustado ali dentro do roteiro, dentro da produção do filme, melhor dizendo, na filmagem, para depois casar com o que você vai botar na edição, né? Na ilha de edição mesmo. Não é então, fácil. o compositor, que é o John Green, ele tinha que ter ali certinho onde ele ia começar o trecho de música para aquele plano que estava sendo filmado, entendeu? Para os atores reagirem àquela música, né? E a questão da continuidade de filmar o filme na ordem certinha é muito por conta do figurino também, né? Você imagina você ficar controlando o que acontece com o figurino se você tipo filmasse o final do filme primeiro, entendeu? O figurino ia ter que estar mais desgastado, e aí se você fosse fazer uma cena no início, você teria que voltar com outro figurino, então você economiza, né? Você deixa o figurino ir se desgastando ao longo do tempo mesmo. Caramba. É verdade. Então, cheio de detalhes aí, né? E para esse tipo de história, necessário, né? Totalmente, né? Porque a história é basicamente o figurino, a direção de arte ali também é muito bem feita, né? Para você acreditar naquele galpão e as coisas que estão acontecendo ali. Sim. E a atuação também, né? Um filme muito de atores também, né? A galera tem que estar cansada, de fato, né? E tem coisa ali que realmente eles estão cansados, porque, pô, tipo, a maratona, aquelas cenas, tem duas sequências de maratona. Derby, ali, né? né? Do Que eles derby chamam ali. que eles chamam, né? Estão chamando de maratona, uma maratona é a dança também, né? Mas a cena do derby ali, como você falou, o Sidney Pollack, porra, estressou os atores ao máximo, ensaiou. Quando ele sentiu que tava todo mundo cansado aí, foi pra fazer a sequência real, né? E o Sidney Pollack teve aulas de patins para poder ficar dirigindo ali, rodando ali naquele... Filmando com a câmera na mão ali no patins. Teve né? momentos ali que ele filmou com a câmera na mão, tem a cena que... Um plano ali que eles caem, né? Que um atropela o outro e ele cai também. Deu uma de James Wong Howe. Lembra do James Wong Howe, né? Aquele diretor de fotografia famoso. Sim. Lá? Acho que é qual filme que ele... Acho que é o Body and Soul. Filme de boxe. Sim, que ele bota a câmera no... Que ele filma dentro do boxe, dentro do ringue com patins, né? Isso. Depois o Scorsese vai beber nessa fonte aí. Mas é isso aí mesmo. E aí... É isso. Acho que não sei se a gente avança depois no spoiler. Melhor, tem bastante spoiler também nesse filme. Tem. Vamos pro William. Pois bem, fala aqui de um filme húngaro, né, de 76, chamado Quinto Selo. O nome do diretor é Zoltán Fabri, é isso? É isso aí. Isso aí. Zoltán Fabri. Baseado num livro aí. Bom, pra quem não assistiu, é difícil, né, alguém ter assistido esse filme. É um filme de difícil acesso, assim. É tipo o filme do Alexandre aí, A Corrupção. Não é um filme lançado. Não tem nada a ver com o Sétimo Selo, a não ser, claro, a origem do título, né? Que ambos vêm do livro do Apocalipse, aquela coisa, né? Então. Exatamente. É a história de um grupo de amigos que estão conversando em uma taverna, né? Um bar, durante a ocupação nazista em Budapeste, na Hungria. E no meio de uma série de, sei lá, conversa furada, trivialidades. Um deles, que é um cara meio engraçadinho, alguns deles ali no grupo não tem muita paciência pra ele, acaba sugerindo uma reflexão, né? Que na verdade nada mais... Ele conta a história sobre um rei que não conhecia justiça, portanto não conhecia a culpa, e tinha um escravo lá que ferrou a vida do cara, matou a filha do escravo
de tanta luxúria, né? Entregou o filho dele para um lord pederasta, matou a mulher desse cara, e o escravo se consolava dizendo que ele mantinha sua consciência limpa, portanto sua alma pura, e iria ter lugar no céu, ao contrário do rei. E aí, no meio dadas essas informações, ele joga pros caras. Quem você preferiam ser, né? O escravo ou o rei? Se você morresse e reencarnasse, né? Reencarnasse. Quem que você gostaria? Ele promove esse joguinho com as regras dele e tal. E aí nada mais pira do que os a caras, relação. né? Os caras ficam Pira os pirados. caras. Deixa eu dar uma sugestão, já que a gente não vai conseguir falar os nomes dos personagens, nem dos atores. Vamos falar das profissões, que é como a gente se identifica. Tem esse que você está falando que lança o desafio, né? O relojoeiro. Relojoeiro, né? O outro é o dono o próprio dono do bar, né? Tem um fotógrafo. Tem um marceneiro também. Tem um fotógrafo. Tem o marceneiro, tem um que é marceneiro, tem um que é vendedor de livros usados e chega lá, não faz parte do grupo, chega o fotógrafo. meio que fugindo, assim, o fotógrafo que acabou de ser ferido no front, né? Ele tá acabando de voltar da guerra. Enfim, essa reflexão que ele faz nada mais é do que o conceito do oprimido e opressor, né? Uhum. Quem vocês preferiam ser? Só que ele coloca todas umas regrinhas ali, faz um joguinho todo dele e como o Fred falou, acaba pirando. E eu acho que não só isso também, né? Ele tá falando ali muito do qual a sua posição numa situação dessa, porque tem tudo a ver com o contexto que eles estão passando ali, né? Da ocupação nazista. Quer dizer, se você não tomar partido, você está deixando a coisa acontecer, né? Esse também é meio que o papel do escravo ali. Ele fica naquela de, não, mas eu tô com a consciência limpa porque, né, não sou eu que tô eu não tô sendo violento. Não tô sendo violento, não tô aplicando esses horrores, né? Mas, pô, você não tá tomando posição nenhuma, então, né? Sim. Qual a sua parte nisso aí, né? Eu lembro que há anos atrás eu já tinha indicado esse filme pra vocês, né? Sim, eu acho até que eu vi esse filme por sua causa. Depois eu lembrei disso. Eu também. Na época eu vi, gostei bastante, e agora eu ia perguntar isso. Gostei mais, e agora cresceu ainda mais na revisão. Bom, né? E só dizer que além de revê-lo, eu fiquei interessado em ver outras coisas do Zoltán Fabri, porque eu dele só conhecia esse, conhecia Os Meninos da Rua Paulo, que aliás tem outro título no Brasil, mas enfim, mas eu consegui pegar aí outros filmes dele e pretendo ver, inclusive um deles eu já vi, o Carrossel do Amor, achei fantástico, que é o primeiro filme de destaque dele, de 56. Mas, cara, é incrível, assim, quando a gente faz essas pequenas excursões em outros cinemas diferentes, é incrível como é que, pô, tem coisa boa em tudo que é lugar, né? Se a gente tiver um mínimo de abertura, assim, pra olhar, né? E tempo, principalmente, né? Eu tenho certeza que, como é no cinema húngaro, é o da Tchecoslováquia antiga, é o da Iugoslávia antiga, é o da Polônia, além do mais famosão, né, que todo mundo conhece, filmes do Milos Forman, os filmes do Andrzej Wajda, enfim, tem bastante coisa. Eu cheguei nesse filme justamente por conta das minhas leituras sobre filosofia. E esse filme tava lá como uma indicação, e aí até que eu consegui baixar. E, pô, eu achei sensacional, assim, é um dos grandes filmes aí que eu não tenho na minha coleção. Matei de outras formas, né? Mas você começou a contar a história aí, eu achei interessante também, porque o filme é muito claramente dividido em 3 partes, né? Uhum. Então eu acho até que você deu um spoilerzinho, pelo menos pra mim. Eita. Não, é besteira, nada demais. Mas, por exemplo, eu acho que a gente leva um tempo pra entender qual é o contexto que eles estão ali. Sim. Né? Porque a gente vê eles dentro do bar. Eles estão cercados lá, o bar tá fechado e tal. Eles estão com a luz apagada. Eles estão com a luz apagada, você não entende direito. Tem o negócio do bombardeio. E tem alguma coisa rolando lá fora, tem um bombardeio, você não sabe direito o que é, pelo menos eu não tem um tiroteio, direito. Né? Tem um tiroteio, mas de repente tem a chegada de 2 soldados ali, oficiais, e aí você entende, não, pô, o cara tá com tipo uma suástica no... Comentar, não é bem a suástica, aquilo ali... é tipo... Eles tinham, na época, uma facção lá, o partido da Arrow Cross, enfim, era um partido lá, uma facção de ultranacionalismo de direita, né, que era liderada por um tal de Ferenc Szalasi.
E até esse cara é citado, né? Um dos guardas fala, Chalas, enfim, era o Hitler da Hungria. Era o cara simpatizante do Hitler e que estava impondo ali. Na verdade, a população estava entre a cruz e a espada, né? Porque alguns anos depois, a história acho que se passa em 45 ou 44, sei lá. Alguns anos depois ia ser tomado pela União Soviética, assim, né? Ia ser invadido e passado a governar o governo comunista. Então, mas assim, independentemente de qual lado da política, é um momento assim de supressão, né, de liberdade, que o cara tem que tomar cuidado com o que vai falar. Tanto é que o que acontece no filme é por causa de uma fala infeliz, né? Quando o policial vai embora, eles falam, esses carniceiros, não sei o quê. Assassinos, ele diz. Assassinos, ele diz. Isso. Mas eu acho engraçado que assim, eu não sei vocês, eu não tive a impressão que deu pra ouvir, sabe? Mais tarde tu vai descobrir e tal. Mas não deu pra ouvir mesmo. Não deu pra Depois ouvir, né? Eles revelam o que aconteceu. E aí que só pra concluir, sim, eu falei 3 partes, aí tem essa parte que eles estão dentro do bar, depois tem a segunda parte, que é logo depois que o personagem lá do relojoeiro, é o senhor auricular, né? O nome mais lembrável aí desse filme. Ele faz essa pergunta aí reflexiva para os seus amigos ali. Cada um vai para um lado, a gente conhece um pouquinho mais do que é a vida daquelas pessoas, né? Até se revela a figura misteriosa que é o senhor auricular, que não é bem aquilo que a gente está pensando. A gente acha ele meio desligadão, meio snob e tal, mas é o cara ali que pode mais fazer aquela pergunta, né? Ele é o cara mais profundo ali. E no final tem a terceira parte, que aí é quando que eu entendo que eles vão confrontar essa questão, realmente, né? Essa questão, né? Que aí vão viver na vida real ali dentro do filme, evidentemente. Como é que eu coloco isso em prática? Eu acho que dá pra falar, porque não é bem um spoiler, mas assim, o que vai acontecer ali com a segunda parte, que eles vão ser presos, a gente não vai falar mais nesse momento, deixa pra falar depois, mas é porque aquele fotógrafo que não era amigo deles, que chegou ali por uma casa, receberam até bem o cara na mesa, e ele respondeu na hora a pergunta dizendo que não, ele voltaria como escravo. E os outros, que duvido. Tá mentindo. Tá se fazendo, não sei o que e tal. E ele não se conformou, que eles não acreditaram nele. Ele ficou com tanta raiva que aí ouviu quando eles ofenderam os guardas, os policiais, ele denunciou os caras. Isso é falado depois, lá por aquele chefe da polícia, aquele de óculos escuros, barbicha. Aquele cara estranho. Essa é a função do personagem ali, né? Ele fala como que... Porque eles próprios não ficam sabendo por que eles foram presos. E ele até fala assim, é bom que eles não saibam mesmo, porque quando você não sabe, é uma coisa kafkaniana, né? Do Joseph K. lá do Kafka, que... Fica maluco, né? O cara ele tá em total insegurança. Ele não sabe por que ele tá uma paranoia, ali. Pode acontecer, ele não sabe dali. As paredes têm ouvido, tanto né? Quem tem culpa quanto quem não tem culpa fica bolado, porque não sabe por que eu tô aqui, né? E cara, esse filme aí, é o típico filme que eu adoro, tá? Aquele filme que se passa em poucos ambientes, que tem... Que não acontece nada. Que os clientes de locadoras, das extintas locadoras, adoram dizer que é um filme parado, né? Não acontece nada. Não acontece nada. Eu já tô ali assistindo esse negócio, já tô quase ofegante de tanta coisa acontecendo, mas se não tiver explosão e nem troca de tiros, não acontece nada, né? Pra alguns. Mas enfim, eu adoro esse tipo de filme, cara. Extremamente reflexivo, é o tipo de coisa que eu me deleito assistindo, assim. E quando vocês me convidaram aqui pro Dicas Triplas, eu falei, já citei esse filme algumas vezes em alguma live, assim. E se eu não me engano foi nos anos 70 que eu indiquei. E é engraçado que algumas pessoas já me chamaram até no Instagram perguntando, quando é que tu vai falar daquele filme que tu indicou na live e tal. E aí eu falei, vou levar pro Dicas Triplas, cara, tá na hora de levar esse filme aí. Quando a gente fez o último, que eu acho que foi Virginia Woolf, se eu não me engano, eu fiquei entre os dois, assim. Será que... Aí acabei botando a Virginia Woolf. O negócio aqui, eu vou aproveitar pra falar, né, já que você trouxe um filme húngaro, que, o cinema da Hungria é antiquíssimo, né, 1901, primeiro filme húngaro e tal, e a gente esquece isso, mas o Hollywood deve muito aos húngaros, né, porque teve uma grande leva, né, você vê
O William Fox, o Adolf Zukor, os fundadores, nada menos do que a Fox e da Paramount, eram húngaros. O cara que botou o cinema britânico no mapa lá, o Alexander Korda, era húngaro também, enfim, e tantos outros, né? O Michael Curtiz, se eu não me engano, era húngaro também, né? Sim. Então, o diretor fez muito filme nos Estados Unidos. E muitos saíram de lá porque desde sempre teve toda uma perseguição para os judeus, né? Os judeus que infestavam a indústria do cinema húngaro já lá também, né? Com filmes imorais, obscenos, essas coisas todas. Então, isso foi ficando cada vez pior a partir de 30 e pouco ali com a ascensão desses grupos de extrema-direita. Olha, eu acho que nesse ponto aqui, pra não começar a dar spoilers, acho que acabamos de falar tudo, assim, né? Vamos pros spoilers então, porque tem bastante coisa pros spoilers aí, acho dos 3 filmes. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. La corruzione, a corrupção. Os spoilers são, em todos esses filmes do Bolognini que tem o confronto do jovem contra o pai, contra o poder patriarcal, no final das contas o jovem leva a pior. É o que a gente vai ver nesse filme também. Mas antes uma parada intermediária, porque aquele assistente de contabilidade que é acusado, ele acaba se suicidando, né? Se jogando pela janela. E o pai tem uma reação totalmente fria e manda abafar o caso. Ele tem um amigo que é escritor, ou jornalista e tal, e manda abafar o caso, e o filho não se conforma. E o escritor ele é um ídolo, né? do filho. Era o ídolo do filho, né? E ele já começa a cair no conceito. Ele já começa a cair no conceito no início do filme, naquela que ele fala assim: como assim? Você fez o prefácio pro livro do meu pai? Tipo, porra. Já não deve ser gente boa, né? Porque você vê que a imagem que ele tem do pai. Aí nesse momento ali, depois desse suicídio do rapaz, ele fala: pô, logo você se prestando a isso e tal, de um assassinato. Ele, que assassinato? O cara se matou, mas sim, foi culpado pelo pai por um crime que ele não cometeu, e o pai debocha. Então ele vê ali realmente quem é o pai, né? Mas, por outro lado, ele já se sente corrompido, né? Tem até uma cena em que o Leonardo compara a Adriana à serpente que corrompeu no paraíso, a maçã. É o que acontece, né? Porra, já mostrou. Aí depois tem aquela segunda parte do barco, né? Antes eles estão no convés, já é bem sensual. Depois, quando ele leva um tapa do pai, vai lá para baixo do banheiro, vai chorar lá as mágoas, a Adriana tá lá no banheiro e deixa cair a toalha, e, porra, ele morreu, né? E aí o rapaz vai perdendo vamos dizer, aquele embalo, aquela decisão, aquela convicção que ele tinha, e inclusive se sentindo impuro, né? Ele fala: eu pequei contra você. Um negócio meio até forçado, mas o fato é que daí a Adriana leva ele para uma noitada de carro e entra lá num lugar que seria, vamos dizer, um dance hall lá, um bailão lá, onde estão lá dançando um hully-gully, aquelas dancinhas, a balada, passinhos coordenados, a baladinha da juventude, todo mundo mecanicamente sincronizado, e ela vai lá pra dentro falar com o irmão, que seria o irmão, e ele fica sozinho no carro observando aquilo e meio que caindo a ficha de que, porra, ele tem que entrar naquele ritmo lá, se compassar com aquela juventude. E ele é um herdeiro, ele tem o dinheiro. Aí tem uma fala que eu não lembro se é ele falando ou se é um narrador externo falando que... Não, acho que ele próprio fala assim: realmente, quer saber, o dinheiro é meu também, eu vou cuidar dele. Aí ele fala isso pra Adriana e ela fala assim: finalmente, então, né? Afinal de contas, pô, dinheiro não cai do céu, não sei o que, não sei o que. E corrupção realizada com sucesso. Isso. Aí ela vai lá pra dentro, ele fica sozinho no carro observando aquilo, e aí, pô, eu acho fantástico o trabalho, primeiro da edição de um outro cara que, porra, foi muito importante, muitos filmes, Nino Baralli, montador, né? Planos e contraplanos ali durante uns, 3 minutos, a gente vê os jovens e vê o Stefano no carro, e cada vez mais se abaixando, entrando naquela sombra, né, do diretor de fotografia Leônida Barbone, e porra, até que some completamente, né? Ele vai totalmente pro escuro ali, né? Tipo,
ele sumiu, ele com a sua personalidade, com a sua individualidade, morreu. Como interpreta aquele momento, não sei se ele está chorando, a gente não consegue ver porque ele está no escuro, mas enfim, ele foi engolido, ele foi vencido, ele foi engolido, acabou, né? E esse é o final de A Corrupção. É uma sequência animal, né? Eu acho bem bacana, recomendo que vejam. E se alguém que está ouvindo o PFC tiver interesse, tem um episódio do podcast Cinema Italiano dedicado ao Mauro Bolognini, com 2h30. Tá lá também no Spotify, procura lá podcast Cinema Italiano, você vai encontrar. Isso aí. Filmaço. Ouçam. Agora vamos para os spoilers do filme dos cavalos. Filme dos cavalos, A Noite dos Desesperados. Bom, no final, que é um final um pouco controverso, até por essa questão que eu citei antes, né, do público aceitar ou não o que acontece, né? E o que acontece é o seguinte: tá chegando mais pro final da dança lá, da maratona, tem uma confrontação entre o personagem da Jane Fonda com o Gig Young. O Gig Young dá uma ideia para o casal ali formado pelo Michael Sarrazin e a Jane Fonda deles. Vamos fazer um negócio legal aqui, vamos simular um casamento entre vocês, né? Porque aí vocês vão atrair mais o público aqui, eles vão, de repente vai conseguir mais patrocinadores, vocês vão ganhar um dinheiro extra e tal. E eles ficam naquela de vai, não vai, a Jane Fonda não quer fazer. E aí não sei por que razão, eles chegam lá numa questão que eles falam sobre o dinheiro. E aí o personagem do Gig Young revela para ela que aqueles $1.500 que vão ser dados para os vencedores, na verdade, tem o abatimento ainda das taxas lá de despesas e serviços lá que supostamente eles prestaram para aqueles concorrentes da maratona de dança. Ou seja, esses $1.500 provavelmente vão virar, sei lá, $300. Isso é uma sacanagem ferrada. Mas essa é a sacanagem ferrada típica desse tipo de exploração, né? Exatamente. É aquela coisa acho que eu já falei isso em outra oportunidade. Tipo, as meninas são exploradas lá fora, que vão... Tem um dos lados que é tão fraco que vai aceitar qualquer coisa, né? Não tem voz. Mas essas meninas que vão lá pra fora, de repente, virarem prostitutas e tal, e que a mulher nunca sai daquele círculo ali, porque então. ela se prostitui para pagar coisas pro cafetão dela, que cobra dela estadia, alimentação, esse tipo de coisa. Então você fica naquela ali. Aqui é um esquema um pouco diferente, mas chega no final é isso, né? Uhum. E aí tem aquela cena no pier, né? Que é a personagem da Glória, da Jane Fonda, totalmente já no final ali das forças dela, desacreditada com a vida e tal. Ela tem uma arma e pede pro personagem do Robert, que é do Michael Sarrazin, dar um tiro nela, né? Aí tem essa questão do flash forward que meio que te prepara para aquela situação, né? Já espera, né? Você já espera aquilo ali. Precisa que aconteça algum crime. Para justificar isso. Para justificar aquilo. E o crime é esse, ele acaba sacrificando ela como se fosse um cavalo, né? Tem até uma frase, um diálogo que ele fala depois, ele fala o pro título policial, do filme, né? Pro Agora, policial. desculpa, deixa eu só fazer... A verossimilhança da coisa incomoda um pouco, assim, né? A plausibilidade, não é verossimilhança, porque, porra... Pô, mas sabe o que eu acho, Alexandre? Eu também pensei isso na hora, mas assim, se tu for ver ao longo do filme, ele é um tipo de protagonista, ele é meio anêmico em termos de expressividade. Sim, tanto que assim, ele vai aparecer lá, ele derruba aquela placa, daí a guria fica sem parceiro, não, vem aqui, dança aqui com ela aqui, daí ele acaba aceitando aquilo. Ele vai ele não tem muito propósito, daí ele tá lá se matando sem propósito nenhum, acaba se envolvendo, beleza. Depois a outra moça lá a Alice, seduz ele. A Alice, vem cá, ele, não quero. Ele faz o que ele é mandado, né? Ele é meio que assim, sabe? Mas é muito estranho, né, cara? Alguém vai te dar arma, me mata, aí você vai, ok, beleza. Claro que... beleza então, né? Você é preso, não tem problema. Teve crítico que reclamou o seguinte, peraí, a personagem da Jane Fonda se mostra tão forte ao longo do filme, né? Ela é durona, ela encara todo mundo. Como é que chega no final e ela cede dessa forma e pede para ele matá-la, né? O Sidney Pollack, ele dizia que na cabeça dele, é justamente essas pessoas que têm essa máscara
Eu também acho. Né? É que no final acabam cedendo, né? Porque não aguentam mais. Na verdade, aquilo é uma máscara. Ela se comporta daquela forma porque ela sabe, de alguma forma, na cabeça dela, que ela tem tendências suicidas. Então ela tem que se defender daquilo ali. Então ela agride todo mundo, ela reage daquela forma, se mostra... Tá sempre na defensiva, né? Como forte, e no final ela cai. Realmente é uma coisa meio irreal o que acontece, mas também tem um propósito para aquela mensagem ali, uma metáfora, né, do auge de desespero, daquela situação, da depressão americana. Sim. Exploração, que eu acho que né, serve muito para o filme. E serve também aquela história, né, que a gente sempre escuta, que o filme está sempre falando sobre a sua época, né, na qual ele é produzido, que é justamente um filme que a gente ainda não citou aqui, mas é um filme da nova Hollywood, né, na esteira daqueles filmes de uma geração ali que estava totalmente desacreditada com a política, com a religião, com a sociedade ao redor, né, com a cultura, com tudo. Então estava desiludido, talvez não tanto quanto aquela lá da década de 30, né, por conta do crack da bolsa lá, a Grande Depressão, mas também bastante desiludida, né? Com certeza. Se você olhar o filme por esse aspecto, você vai talvez aceitar mais o final. Não, por esse aspecto sim, porque aquele personagem certeza, do Robert, ele realmente tá, vamos dizer, ele tá sem rumo, ele tá sem esperança. É um anêmico. É um morto-vivo, então, para ele ser condenado, ser preso, enfim, não muda muito. É um moleirão, né, William? É um moleirão. É um moleira. E não foi nem criado o Maltini, isso aí que é o pior. É, isso aí. Mas vamos lá para os spoilers do teu. Então tá, o que acontece é que cada um desses caras vai pra casa, alguns deles tentam ficar indiferente, se bem que o cara que é o dono do bar fica bem, ele não fica nem indiferente, mas ele fala, não, eu seria o rei mesmo, que negócio de ser ele escravo, assume, tá louco. ele é o cara que assume o lado do rei mesmo, né? Tem um que fica extremamente perturbado, que não consegue dormir, joga a questão até pra mulher, não dorme a noite inteira. É o vendedor de livros, né? O vendedor de livros. E tem o outro lá que... Eu também já tenho agora isso meio confuso. Tem o outro que vai lá ver a amante lá, e ele percebe que ele tem um conflito nele com a coisa. Ele tenta tratar tudo meio que na jocosidade, mas... você percebe que tem conflito nele, né? O fato é que esses caras, depois, né, como... O Hugo Tognazzi, né? Que é a cara do Hugo. Pois é, cara, eu ia falar exatamente isso, cara. Não só ele, mas aquele grupo me lembrou bastante os meus caros amigos lá. Cara, é engraçado que eu fiquei pensando, eles têm esse linguajar, esse idioma húngaro, parece uma língua alienígena, mas a expressividade deles pra mim era tão italiana, cara. É um negócio engraçado, eu senti isso em vários momentos. Enfim, o fato é que esses caras são todos capturados depois, né, pela ocupação nazista ali, são torturados e são levados aí a... Mas você não falou do relojoeiro, né? Tem o relojoeiro que é o cara que é o que tem a causa mais nobre ali, né? Verdade. Que ele recebe as crianças órfãs dos pais que morreram na guerra. Vai acumulando na casa dele ali pra ele sustentar aquelas crianças. Ele é meio que um Schindler, né? Ele esconde aqui. É meio que um Schindler. E isso daí muda completamente o tom do personagem, porque ele é te apresentado como se fosse um cara assim, cínico, um cara meio superficial, meio babaquinha, assim. E na verdade ele é o cara que tem a causa mais nobre ali e mantém aquilo em segredo. Inclusive outros personagens conversam com ele assim, quem diria esse cara aí pegando criança, querendo insinuar que ele tá tipo um abusador, um pedófilo, alguma coisa se envolvendo com pedofilia. E acho que não por acaso ele é o cara que no final ele dá o tapa lá no sujeito que tá sendo torturado, né? Porque eu acho que ele é o cara que tem ali um motivo pra viver. Exato. Né? Exatamente. Ele precisa quebrar esse preceito moral pra continuar vivendo e protegendo aquelas pessoas. Ele tem uma causa maior por aquilo. E o lance que rola é que é o seguinte, esses caras são capturados, e tem uma cena muito importante antes disso, né? Porque quando eles todos chegam lá, apanham, ficam presos, e aí nesse meio tempo que eles estão presos, rola uma conversa entre um emocionado nazista lá e o superior dele. E esse emocionado nazista é um cara de 28 anos que quer mostrar serviço. O então, lourinho, né? Ele é um típico oficial da Gestapo, assim, aquele filho da puta mor, né, cara? Quer mostrar serviço, tá lá todo emocionado. Por ele mata todos ali, né? Mata todos, tá emocionado lá. E aí E é engraçado que nessa parte do filme, pra mim,
fica muito nítido um contraponto a um tipo de resposta da pergunta do relojoeiro, cara. Porque é o seguinte, ele cria lá toda uma anedota, um joguinho sobre oprimido e opressor, né? E essa cena, o que acontece? O oficial da Gestapo lá, o novinho todo emocionado, quer matar todo mundo porque quer mostrar serviço. E o cara dá toda uma lição pra ele, fala que esses caras realmente não são nada, que eles têm só aquela revolta chamada de assassino, mas que podem levar um susto, podem servir de exemplo, podem espalhar a mensagem do que acontece aqui dentro, e espalhar esse pânico, e consequentemente eles terem mais respeito, né? E aí ele dá uma lição até sobre as atitudes desse cara, né? Que é um subordinado a ele. E fica claro ali pra mim uma coisa, de uma forma imagética, audiovisualmente, o filme te dá a resposta de que qual é a maior pretensão, né, do senhor, do opressor. Ele precisa oprimir, né? Uhum. A vontade maior dele é oprimir. Mostrar sempre quem manda, né? Exatamente. Se ele matar os caras, não tem graça, né? Não tem graça, ele tem que fazer isso aí. Tem que judiar, tem que fazer essas coisas. Mas por outro lado... deixar viver. Qual é a maior ambição do oprimido? É se libertar. Ele não pensa em oprimir, ele pensa em se libertar, né? Então, imageticamente, o filme acaba te trazendo esse contraponto também, que eu acho interessante pra caramba nisso. E eu não lembrava disso, tá? Até rever, pra ser sincero. Revi agora e falei, putz, cara, que sacada massa isso, não tinha me ligado. O fato é que depois dessa conversa, os caras são levados pra uma sala, onde tem um cara lá, uma alusão... preso político lá, Cristo, né? Nítida, ao quinto selo, né? Que, pô, pra quem conhece as escrituras do Apocalipse, o quinto selo é a visão do... Quando se rompe o quinto selo, acontece uma visão do mártir, né? E esse cara tá lá, numa posição quase que parecendo Jesus Cristo crucificado, todo ensanguentado. Os caras mesmo falam, ele tem aí algumas horas de vida, mas vocês vão ter a liberdade de vocês. É só cada um dar 2 tapas na cara dele e sair por aquela porta. E aí eles ficam realmente... Eles são confrontados com a anedota do relojoeiro a praticar isso na vida real, né? E aí? E ninguém consegue dar um passo. Inclusive o dono do bar, que fala, não, eu seria o rei, é o primeiro a se revoltar contra os caras e é fuzilado ali mesmo. Os outros não conseguem, e aí o relojoeiro vai lá e dá 2 tapas na cara. Agora dá 2 tapinhas bem michurucas também, né? Bem michurucas, né? Bem michurucas. Bastou, né, cara? É mais pra afetar o moral do que pra dizer assim. Mas eu acho que a mensagem daquilo ali, quer dizer, o que o opressor quer justamente é dizer, tá vendo? Esse aqui... É que se curve, né? Se curvou. Ele sabe quem manda. Tem uns tapinhas, mas olha só, ele sabe quem manda. Esse aqui tá subjugado, né? Fez o que a gente mandou. E ele tá machucado, ele tá torturado, mas ele sai dali muito mais dilacerado por conta dessa degradação moral que ele foi submetido, né? Ele sai muito mais ferrado daquilo ali. Aí a gente pode até fazer um exercício de divagação e falar que, temos aí então 3 filmes que mostram pessoas que sucumbem contra um sistema mais forte do que elas, né? Pô, que coincidência, realmente, Alexandre. Verdade mesmo. Sempre a ligação temática aí. Sem querer, né? Sem querer, sem totalmente sem querer. nada. Épocas e países diferentes, mas o poder lá econômico, né, que rege as buscas na Grande Depressão, o poder vamos dizer, do Estado social, do bom econômico, do pátrio poder que vai submeter as escolhas do filho, e aqui o poder político, né, e militar, opressor, de fato. O opressor mesmo. O fato é que, o cara dá 2 tapas, é o único a ser liberado, os outros ficam lá dentro sofrendo aquilo, e no momento em que ele sai, o lugar começa a ser bombardeado, né, cara? E aí a impressão que dá é de que o cara foi salvo, assim, por uma coisa meio que divina, aquele final ali é fantástico, né, cara? Não é sensacional, Alexandre? O cara andando, aqueles prédios caindo, putz, que cena... Eu tava assistindo, meu irmão chegou aqui na hora... Na fumaça ali, né? Sim, cara. Eu tava assistindo, e aí meu irmão chegou aqui bem na hora do final e pirou assim, que filme que é esse, cara? Que filme que é isso? É Marvel? Escute no Dicas Triplas. Fala pra ele. Falou, passa pra mim aí. Saiba mais no Dicas Triplas. Até passei pra ele ali, pra ele assistir depois. E, esse foi o filme que eu trouxe aí. E, legal que vocês curtiram e muito massa poder falar sobre ele aqui. Já tinha curtido lá atrás, há 5 anos, quando você indicou, e recurti.
Caramba, faz 5 anos aí. 5 anos. Meu Deus, né? Valeu a pena. 3 ótimos filmes, dicas pra galera aí. Assistam. O William em breve retorna pra falar com a gente do Fahrenheit 451. Hein? Uma honra. De volta. E o próximo filme que a gente vai fazer, o próximo episódio, na verdade, vai ser O Bebê de Rosemary. Com quem será? Com quem será? Então, tá bom. Beleza? Mais um filme do Polanski. Valeu, William. Valeu, obrigado pelo convite aí, gente. Tamo aí. Valeu, Alexandre. Valeu, William. Valeu, Fred. Abraço!